the #1 selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome, and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos e bem-vindas a mais um Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Que semana para o crime, hein, amados? Desde a última gravação do Café, nós tivemos a Blackout Tuesday, pedindo justiça pelos atos racistas policiais que levaram à morte o americano George Floyd. E aqui também no Brasil isso se refletiu. Tivemos a morte do menino Miguel e os pedidos de justiça pelo menino de 14 anos, João Pedro, que foi assassinado pela polícia nas favelas do Rio de Janeiro. Claro que esse crime não aconteceu na última semana, mas sim os protestos e as vozes se levantando e dando repercussão a ele. Em meio a tudo isso, também surgiu um novo suspeito no caso do desaparecimento de Madeleine McCann, a menina britânica de 3 anos, que sumiu durante uma viagem em família na Praia da Luz, em Portugal. O caso aconteceu em 2007 e continuava sem solução. Quem me acompanha lá no Instagram, o @cafécomcrime, recebeu em primeira mão as notícias com o nome do suspeito, o que o incriminava e em que pé realmente está essa investigação. Eu também perguntei para vocês, lá pelo Instagram, se estavam esperançosos de finalmente ter uma resposta para esse mistério. E talvez, quem sabe, achar a Madeleine. Eu adoraria. Esse é o crime que eu gostaria de ter uma solução se eu pudesse escolher qualquer coisa, né? Se eu achasse uma lâmpada mágica, esfregasse e saísse lá o gêniozinho, eu ia criar a resposta disso, saber o que aconteceu exatamente, em detalhes. Bom, quando eu perguntei pra vocês se estavam esperançosos, eu descobri que, na verdade, vocês se dividem em basicamente 3 grupos em relação ao caso Madeleine McCann. O primeiro grupo diz que está muito esperançoso e que seria muito bom para a família finalmente ter o caso encerrado, querendo isso dizer que a menina seria encontrada ou que um corpo seria encontrado, mas pelo menos caso encerrado e todos merecem isso. O segundo grupo diz que prefere que ela esteja morta, pois a outra opção é que ela já deve ter sofrido demais nas mãos de um pedófilo, prisioneira, em cativeiro em algum lugar e, ai credo, né? Eu espero que não, gente, isso é muito macabro. Mas, né, o que eu esperaria de crimezeiros, não é mesmo, gente? E o terceiro grupo acha que esse novo suspeito não deve dar em nada, não tem nada a ver com o caso, porque os indícios incriminam os pais. Tem muita gente que acha que os pais são responsáveis, mas, né, eles nunca foram incriminados por nada. Acho que já foram suspeitos da polícia também, mas não oficialmente incriminados ou levados em frente com essa teoria. Para quem não conhece o caso da Madeleine McCann, que eu acho muito difícil, mas se você não conhece e nunca ouviu nada muito aprofundado sobre ele, eu super recomendo o documentário da Netflix sobre o caso. É super esclarecedor, ele meio que vai por todas as vertentes possíveis, mostra algumas coisas que incriminam realmente os pais, mostram coisas que incriminam outros pedófilos ou tráfico de crianças, tráfico infantil. É muito, muito interessante, super recomendo. Eu adorei saber das teorias de todos vocês. Obrigada por compartilhar comigo lá no Instagram. Eu, particularmente, acho esse caso bem intrigante. Como eu falei, é o meu mistério favorito. E me parece que as provas contra o suspeito alemão são circunstanciais, pelo menos até agora, e a polícia está trabalhando em cima de um homicídio, porque eles realmente acreditam que a Madeleine já esteja morta, infelizmente. Eu espero que não.
Eu gosto de pensar que ela simplesmente foi adotada por outra família, está vivendo uma vida feliz sem ao menos saber quem ela realmente é. Tô sonhando muito alto? Será? Pra mim, seria a saída menos dolorosa pra esse caso. Enfim, que semana. Ah, sem esquecer que a gente ainda está no meio de uma pandemia. São tantas coisas acontecendo que a pandemia já virou o novo normal e a gente tá aqui vivendo tranquilamente no meio de uma quarentena. Mas, gente, tem uma coisa que tem sido considerada normal, e eu tô fazendo entre aspas aqui com os meus dedinhos, que é uma coisa que é praticada no dia a dia, as estatísticas mostram que é normal, que é maioria, mas não tem nada, absolutamente nada de normal nisso. É a morte de negros na mão de brancos que vestem uniformes de autoridade. É claro que o caso de George Floyd foi apenas a gota d'água para tudo explodir, João Pedro também, mas não é de hoje. E eu estava pesquisando sobre esse assunto, sobre tudo o que está acontecendo agora, sobre os protestos antirracistas. Enfim, vocês devem, tá ligados nas notícias por aí. E pesquisando tudo isso, eu encontrei um caso brasileiro que eu achei que se assemelha muito ao caso do George Floyd. Aconteceu há pouco mais de um ano, enquanto a normalidade ainda reinava em 2019, A normalidade do nosso dia a dia, da rotina, de ir para o trabalho, de voltar, pegar trânsito, sair com os amigos, de ir no mercado sem se preocupar com máscara e álcool gel. E também nessa normalidade de violência contra pessoas negras. A carne mais barata do mercado, como disseram nos protestos que aconteceram após o assassinato de Pedro Gonzaga. A carne mais barata do mercado era a carne negra. A carne negra. A carne mais barata do mercado era a carne negra. Agora não é mais. A carne mais barata do mercado era a carne negra. Esse é o caso brasileiro de um jovem negro que também não conseguiu respirar, que também foi asfixiado por uma figura de autoridade. Bom, eu vou contar para vocês como tudo isso aconteceu, no que isso resultou, e tem coisas estranhas aí no meio, como um bom caso de crime. As fontes que eu usei: Fantástico, Portal Gélides, ou Gélides, não sei como fala, UOL Notícias, G1, Gazeta do Povo, Jornal Gaúcha e Zero Hora e Notícia Preta. Vamos começar do começo? Dia do crime. 14 de fevereiro de 2019. Pedro era um jovem negro de 19 anos. Ele foi morto durante a abordagem de um segurança em uma unidade do supermercado Extra, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. O caso ocorreu ao 12:30, plena luz do dia de uma quinta-feira. Pedro estava com sua mãe, Dinalva, no supermercado. Eles estavam fazendo compras, mais um dia comum. E enquanto Dinalva passava no caixa, Pedro, ele do nada, corre em direção à porta e começa a conversar com os seguranças. Alguns minutos depois, ele cai ao chão, sem motivo aparente. Dinalva percebe isso e corre até o seu filho e, junto com o segurança, ajuda a levantar. O Pedro, Ajuda a levantar o Pedro do chão. Só que aí o Pedro e o segurança começam a bater boca e o menino cai novamente ao chão. E é aí que começa uma briga corporal no chão. O vigilante, Davi Ricardo Moreira Amâncio, de 32 anos, aplica um golpe mata-leão em Pedro por aproximadamente uns 20 segundos. Esse golpe mata-leão é aquele que também acho que chama de gravata, Que a pessoa fecha o braço em volta do pescoço da outra e sufoca a pessoa com a pressão do braço no pescoço. Bom, depois Davi, o segurança, fica com o corpo em cima do Pedro, que já estava desacordado, e ele alega que fez isso para conter o garoto. E ele fica assim, com todo o peso de seu corpo em cima do Pedro, por aproximadamente 4 minutos. Em vídeos divulgados na internet, é possível ver o segurança com o golpe encaixado, deitado em cima do rapaz, e dá para ver claramente que ele já está imóvel, aparentando estar inconsciente. É claro que uma comoção como essas dentro de um supermercado atraiu vários clientes que estavam ali na hora e eles se juntaram em volta dessa cena do crime e começaram a filmar o que estava acontecendo. Então você basicamente assiste ao assassinato desse garoto. E da mesma forma que a gente consegue assistir, Dinalva, a mãe de Pedro Gonzaga,
também estava lá, suplicando, pedindo para o segurança sair de cima do menino. As pessoas também insistem que o menino já está sufocado, que ele não consegue respirar, que ele já está roxo, mas o segurança manda todos calarem a boca, porra. E foram essas palavras que ele disse, pois ele sabia o que ele estava fazendo. Quando o segurança Davi finalmente sai de cima de Pedro, o menino está desacordado no chão. Dinalva caminha para lá e para cá, com as mãos na cabeça, isso a gente consegue ver tudo no vídeo, e eles esperam por socorro. Um funcionário do mercado tinha certificação em primeiros socorros e começa o processo de reavivamento de Pedro. Pedro Henrique de Oliveira Gonzaga teve parada cardiorrespiratória e foi ressuscitado por socorristas, mas ele acabou tendo outras 2 paradas cardíacas, foi levado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge e o Corpo de Bombeiros afirmou que o seu estado era vermelho, que aparentemente isso quer dizer que ele não está mais respondendo, estado vermelho de saúde. Oficialmente, o óbito acontece às 3h10. O corpo, então, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para examinação, já que se tratava de uma morte causada por outra pessoa, um homicídio. Já o vigilante Davi Amâncio, ele foi preso em flagrante e ele teria permanecido por volta de 2 horas na delegacia para prestar esclarecimentos sobre o que aconteceu, e então ele foi liberado após pagar uma fiança de R$10.000. Esse é o caso bem por cima. Quando você olha os vídeos, quando você vê as reportagens, o que saiu no jornal naquele dia, é basicamente isso. Não dá para entender o que aconteceu. Por que Pedro Gonzaga caiu no chão? Por que ele do nada correu até o segurança? Por que Davi Amâncio tratou ele com tanta força e violência? Precisava matar? Bom, vamos lá. Vamos começar pela versão do segurança Davi Amâncio. Ele contou à polícia que Pedro Gonzaga correu em sua direção e se jogou no chão, simulando uma convulsão e um desmaio. Vendo a cena, o segurança imediatamente se aproximou, abaixou, botou o Pedro de lado e levantou a cabeça dele, que são os procedimentos normais de primeiros socorros quando alguém tem uma convulsão, um desmaio ou coisas desse tipo. Isso é o que afirma o advogado André Barreto. Ele é o advogado da empresa Group Protection, que são os responsáveis pela vigilância do supermercado Extra, ou seja, os empregadores de Davi Amâncio. Essa é a versão deles. Eles dizem que logo depois o jovem teria se levantado do chão e partido para cima do segurança, pego a arma do vigia e começado a ameaçar as pessoas no mercado. O Davi, ele fala que Pedro estava nervoso e ameaçava matar todos que estavam no local, falando repetidamente, eu vou matar, eu vou matar, eu vou matar. Um segundo vigia, então, teria se aproximado, conseguiu tirar a arma de Pedro Gonzaga, só que o rapaz, ele se voltou novamente para o Davi Amâncio e aí eles começaram a ter uma briga corporal. Foi aí que o vigia conteve Pedro com o corpo, aplicando o seu peso em cima de Pedro. O advogado, ele afirma que com certeza não tem mata-leão nenhum. O jovem, ele desmaiou apenas com a pressão do corpo do segurança, e isso se ele realmente desmaiou, porque de acordo com a defesa, Davi Amâncio, ele alega ou pelo menos ele achou, que Pedro estava fingindo um desmaio, já que ele já tinha se jogado no chão outra vez, fingindo uma convulsão. Então, para ele, o menino não estava desacordado, aguentando a pressão do corpo dele ali. Ele estava fingindo. Depois desse depoimento e depois do pagamento da fiança de R$10.000, o Davi ele é liberado para responder esse processo em liberdade. Ele foi indiciado por homicídio culposo, que é quando não há intenção de matar. É o famoso foi sem querer querendo. Mas o dele teve um agravante, que é de inobservância de regra de profissão. Isso quer dizer que, por ele ser um vigilante treinado exatamente para agir em situações emergenciais como essa, e ele não fez da forma correta, da forma como ele foi treinado, o homicídio culposo se agrava. Bom, essa versão dele
Parece acreditável. Basicamente, um jovem negro ameaça um segurança, ameaça clientes num mercado, o bem-estar das pessoas que estão ali, mete o louco, finge que desmaia, tenta pegar uma arma, tipo, é normal, né? Dá pra acreditar. Mas, no dia seguinte, saiu o vídeo da câmera de segurança do mercado e também as imagens gravadas pelos celulares dos clientes. E aí, ficou claro que a história era outra. O vídeo da câmera de segurança do supermercado Extra mostra que não houve tentativa do jovem Pedro Gonzaga de tentar pegar a arma do segurança do estabelecimento Davi Ricardo Moreiro Amâncio. As imagens apareceram no dia seguinte à morte de Pedro, que foi no dia 15 de fevereiro de 2019, apareceram na TV Globo. O vídeo mostra Pedro correndo em direção ao vigilante, realmente sem nenhum motivo aparente, mas quando ele chega perto, ele fica parado. Ele não se joga ao chão, como foi mencionado pela defesa. Ele fica parado junto a outro funcionário do supermercado, que também está ali próximo da entrada, junto com o segurança. E aí, eles começam a conversar. Por alguns instantes, parece que está tudo calmo. Em seguida, a mãe de Pedro se aproxima dos dois e aí Pedro cai no chão. O funcionário do estabelecimento e o segurança tentam levantar o rapaz, mas tem uma confusão ali no meio que não dá para parecer direito o que está acontecendo. E o menino cai no chão uma segunda vez. Não dá para enxergar direito por que o menino cai. Não dá para ver se foi por pura vontade, se teve um empurrão, um tropeço, mas ele cai. E depois dessa segunda vez que ele vai ao chão, ele não se levanta mais. Em outro vídeo compartilhado em redes sociais, é possível ver que Pedro está imobilizado no chão, por isso que ele não se levanta. E eu vou te dizer, esse vídeo ele é chocante. É um vídeo que foi gravado no celular de um cliente que estava ali na aglomeração, então você vê algumas pessoas na frente, assim, da imagem, mas dá para você ver claramente, Davi no chão em cima de Pedro. O Pedro, ele está totalmente imóvel durante o vídeo. Aliás, você quase não vê Pedro. O segurança, ele tá com tanto peso em cima da vítima, tá tão amassando assim, que parece literalmente que Davi tá deitado no chão. Você quase não vê que tem ninguém embaixo, a não ser pelo braço imóvel de Pedro que tá saindo debaixo dele. No vídeo, é possível escutar um cliente dizendo: "Está desmaiado, não está não?" E aí Davi responde: "Circula, quem sabe sou eu, pô." Aí a gente vê outra mulher, que eu acho que é a mãe do menino, a Dinalva, gritando: "Ele tá com a mão roxa." E então o segurança repete diversas vezes: "Você tá mentindo, você tá mentindo." Há outros funcionários e vários clientes em volta olhando a cena e ninguém faz nada para tirar Davi de cima de Pedro, nem mesmo um outro segurança que está ali junto observando toda a ação. Eu vou deixar aqui um trecho do áudio do vídeo desse caso, nesse momento. O áudio ele é um pouquinho ruim, talvez vocês não escutem com tanta clareza, mas eu repeti em cima aqui exatamente o que foi falado. Mas só para vocês verem a situação, a entonação das pessoas, sabe? Dá para ver que tem muita gente ali que tá chocada e desesperada com o que tá acontecendo. Tá desmaiado, não tá não? Gente, segura, senhora. Não segura, quem sabe sou eu, pô. Tá sufocando ele. Cadê o menino da prevenção? Quero sair daqui. Não. Hoje ele tá como hoje. Ele tá desacordado. Você tá mentindo. Não você estou. Tá mentindo. Não Você estou. tá mentindo, Não porra. estou. Você tá mentindo. Ela quase pegou a arma dele lá. Não estou, ele tava no caixa com a gente ali, ele pegou o funcionário, ele tava Você tá mentindo. Boca, porra. Ele tá desacordado. Com o vídeo, fica claro que no momento da ação, Pedro estava desarmado e não era uma ameaça para um segurança treinado como Davi.
Mas mesmo assim, o Davi prosseguiu, não atendeu aos apelos das pessoas no local e continuou mantendo o menino no chão com um mata-leão. Como um profissional, ele deveria saber que um mata-leão pode apagar uma pessoa em apenas 6 segundos. 6 segundos. Porque esse golpe, ele corta a circulação de sangue ao cérebro, né? A pressão que o braço faz contra o pescoço, a gente tem uma artéria principal aqui no pescoço, e essa pressão corta totalmente a circulação do sangue. E o segurança, ali vendo o vídeo, ele fica no mínimo 20 minutos, 20 minutos não, pô, louco, 20 segundos com o golpe aplicado. E além disso, ele ainda mantém o corpo em cima da vítima por mais uns 4 minutos. Assim, né? O golpe não se chama mata-leão à toa. Mata até leão. Imagine então um rapaz de 19 anos, magro, como era o Pedro. No mesmo dia que os vídeos são divulgados pela Globo e aí percorrem as redes sociais todas, aliás, eu vou disponibilizar lá no Instagram, tá? No @cafécomcrime, para quem quiser assistir. No dia que são divulgados os vídeos, um dia após a morte de Pedro, o corpo dele é enterrado no cemitério Jardim da Saudade, em Paciência, na zona oeste do Rio de Janeiro. A mãe de Pedro, ela estava tão abalada que ela não foi ao enterro do próprio filho. Mas, afinal, gente, ela testemunhou a morte e o momento em que o filho foi assassinado. O vídeo, para mim, explica muita coisa. Mostra muita coisa óbvia, como a falta de necessidade de mobilizar e sufocar um corpo desmaiado, mas ele não explica por que Pedro Gonzaga se jogou ao chão 2 vezes. Por que ele correu até o segurança? Bom, isso a gente entende com o depoimento de Dinalva Santos de Oliveira. A Dinalva contou para a polícia que ela estava com uma amiga e com o filho no caixa do supermercado quando ele, o Pedro, saiu de perto dela. Quando ela se deu conta, o filho já estava na porta do supermercado e em seguida caiu ao chão. Ela disse ter ido ao local para tentar levantá-lo e também para avisar algo ao segurança. O aviso dela era que Pedro Henrique estava tendo um ataque psicótico. Além de ele sofrer transtornos mentais, ele estava sob efeito de drogas. Quando a Dinalva fala isso para os seguranças e Pedro escuta, ele fica putíssimo. Ele não gostou nem um pouco de ouvir a mãe falando que ele era drogado. E naquele momento, foi aí que ele ficou com raiva e começou a ter uma briga corporal com os seguranças. E em depoimento, uma outra testemunha relata, confirmando, o que a mãe de Pedro falou, que os dois entraram numa luta corporal. Mas essa testemunha disse que a arma do vigilante acabou se soltando ali do encaixe, do coldre, e outro vigia teve que pegá-la do chão. Segundo o delegado, a família informou que Dinalva e Pedro estavam no supermercado comprando mantimentos porque Pedro seria internado em uma clínica de reabilitação em Petrópolis naquele dia. Ou seja, saindo ali do mercado, o plano era levá-lo para a reabilitação. Infelizmente, Pedro nunca saiu do mercado e nunca teve a sua segunda chance. Eu sei, desculpa, eu tô sendo tendenciosa, mas é que não tem como nesse caso, não tem como, porque é triste, é muito triste. O Pedro, ele não deixou apenas uma mãe em choque, uma mãe que presenciou a morte dele em plena luz do dia, na presença de tantas outras pessoas, com pessoas gravando. Ai, meu Deus, como que alguém consegue ter uma atitude tão violenta e bruta assim, sabe? Enfim, ele não deixou só a mãe, ele também deixou para trás um filho de 6 meses e também o seu sonho de se tornar um MC de fama nacional. Desde os 16 anos, o Pedro, ele estava tentando uma carreira como cantor de funk e rap. Inclusive, ele já tinha feito alguns shows em casas noturnas. Os amigos de Pedro falam que ele era alguém legal, sempre preocupado em ajudar e com muito amor pela música. Ele estava sempre cantando, chamando os amigos para casa dele para ouvir um som novo, para ver uma produção que ele tinha feito.
E eu achei muito da hora, porque ele tinha um nome de MC, né? Não pode ser Pedro Gonzaga. E ele era conhecido como MC Peter Oliver. Tem que internacionalizar o nome, né? Pensar alto, é fama internacional. Vou deixar aqui pra vocês um pouquinho de MC Peter Oliver. Os amigos contam que Pedro era muito vaidoso e ele era como o personal stylist do grupo. O esquenta para os rolês eram sempre na casa do Pedro, onde os amigos se arrumavam e tal. E aí, se alguém não tivesse uma blusa maneira, ele virava e simplesmente falava: ó, você vai botar essa roupa aqui, tó. E emprestava. Ele não negava nada pra ninguém. Ele era ciumento com as coisas dele, gostava que fosse bem cuidado, mas ele emprestava. E eu tava lendo isso e eu fiquei, ai meu Deus, que saudade de se arrumar com as amigas pro rolê, né, minha filha? Saudade de montar um look que não seja pijama, porque, ó, vou te contar, eu tô passando o dia inteiro de pijama. É ridículo. Quer dizer, ridículo não. Eu tô achando ótimo, mas é ridículo. É ridículo de ótimo. Bom, vamos lá. O Pedro, ele tinha várias tatuagens, aliás, dá pra ver no vídeo o braço dele tatuado, todo fechadão assim. Mas ele tinha uma tatu que era especial. No peito, ele tinha o nome do filho, Lorenzo, que na época tinha 6 meses. O Pedro e a mãe do bebê, que se chama Júlia Cardoso, tinha 18 anos na época, eles já não viviam juntos, mas a Júlia conta que ele era um pai que sempre estava próximo da criança e pagava uma pensão regular. Apesar de eles não viverem juntos, né, ele sempre queria todo mundo unido e ele prezava muito pela família. Infelizmente, Pedro também tinha o seu lado ruim. Ele não estava numa fase boa da sua vida. E, segundo alguns amigos, ele sofria de depressão e ele vinha fazendo uso de entorpecentes. Ele chegou a brigar com o padrasto, muito feio, não se sabe se por conta de um surto ou porque simplesmente tretou mesmo, mas teve uma denúncia de lesão corporal durante esse atrito. Em um post nas redes sociais, a irmã de Pedro contou que ele tinha alucinações e que a família tinha decidido interná-lo. Provavelmente essas alucinações, eu não sei se é por conta dos entorpecentes que ele tomava ou por causa do problema mental que ele tinha, que eu não encontrei informações do que seria esse transtorno mental, a não ser pela depressão, né? Mas depressão não dá alucinação, então deve ser outra coisa. Já na delegacia, a informação que foi passada pelo padrasto e pela mãe foi que ele seria internado numa clínica de reabilitação e não internado por conta dos transtornos mentais dele, seria mais por conta das drogas mesmo. E antes da viagem à clínica, Pedro e a mãe passaram no bendito supermercado Extra, bendito não, no maldito supermercado Extra, para comprar algumas coisas para ele poder levar para a clínica. Só que lá, ele sofreu um surto, e aí vocês já sabem o que aconteceu ali. Hoje ele tá como hoje. Ele tá desacordado. Mas nessa história, não é só Pedro Gonzaga que tinha um passado sombrio. Segundo a Polícia Federal, o Davi nem poderia estar atuando como vigilante naquele dia. Isso porque ele foi condenado a 3 meses de prisão em regime aberto por violência doméstica. A lei brasileira proíbe qualquer pessoa com antecedentes criminais de exercer uma profissão como a de vigilante e segurança. Afinal, você está com uma arma na cintura, né? Não pode ser qualquer um. A denúncia foi feita pela então companheira do segurança. Então, só para a gente entender um pouquinho aqui da história do Davi. O Davi ele tinha feito o curso de vigilante em maio de 2017. Em dezembro do mesmo ano, ele foi contratado pela empresa Group Protection para prestar serviços como vigia do Extra. Apenas 3 semanas depois de ter fechado esse contrato, no finalzinho de dezembro de 2017, ele é condenado por lesão corporal em decorrência de uma violência doméstica. Ele agrediu uma ex-companheira com socos no rosto, na frente dos filhos, quando eles estavam tendo uma discussão motivada por ciúmes. Então, é uma instabilidade incrível demonstrada por esse ser, e ele continua
vigiando e protegendo um mercado com uma arma na cintura. Um segurança condenado por uso de violência e lesão corporal, exercendo atividade a ele proibida, mata um garoto em surto psicótico sob efeito de drogas dentro de um mercado ao meio-dia. É uma morte plenamente evitável. Vidas negras importam! Vidas negras importam! Vidas negras importam! Vidas negras importam! No dia 17 de fevereiro de 2019, 3 dias após o assassinato, manifestações acontecem em frente ao Mercado Extra, onde foi a cena do crime. Cartazes com dizeres como "Vidas negras importam", "Minha cor não é um crime", foram colados na grade de proteção do mercado. E os manifestantes exibiam frases como "Parem de nos matar", "Jovem negro vive" e "Pedro Gonzaga presente". O protesto também aconteceu em outras localidades aqui no país, como em São Paulo e Pernambuco. Os organizadores, eles também entraram dentro do Extra e fizeram uma performance do que aconteceu naquele dia dentro do mercado. E eles também levaram placas com os dizeres: "A carne mais barata do mercado é a carne negra". Alguns dos clientes que estavam lá no estabelecimento e acompanharam essas ações até mesmo deixaram de comprar os produtos do mercado. O interessante é que nessa época, o assassinato do garoto negro, do Pedro Gonzaga, ele foi comparado ao cachorro que um segurança do Carrefour matou em dezembro de 2018. Faziam poucos meses que aquela história toda do cachorro tinha acontecido. Tava todo mundo muito revoltado pelo cachorro. Foi tipo, caraca, parou, quebrou a internet essa história do cachorro que foi agredido pelo segurança e morto. Mas não foi exatamente assim com o de Pedro. Afinal, quem aqui lembra do caso do cachorro morto pelo segurança do Carrefour? Levanta a mão. E quem aqui ao menos conhecia essa história de Pedro Gonzaga que eu tô contando agora? O fim da história talvez me dê algum tipo de esperança por justiça. Em junho de 2019, os 2 seguranças do Extra, que participaram na morte de Pedro Gonzaga, foram denunciados pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro por assassinato. O promotor Fábio Vieira dos Santos entendeu que o vigia Davi Amâncio estrangulou a vítima, e aqui eu vou colocar entre aspas, tá? Estrangulou a vítima de forma livre e consciente, assumindo o risco de matar. Ele também afirma que o colega Edmilson Félix Pereira, que era o segurança de 27 anos que estava ali observando a cena do crime, sabe? Ele foi denunciado por observar um assassinato sem fazer nada. Como vigilante, o Edmilson Félix, ele deveria ter atuado para evitar o crime e não se omitido. As lesões provocadas pela gravata, pelo mata-leão, que Amâncio aplicou no jovem, levaram-no à morte de acordo com o laudo do exame de necrópsia. Ou seja, Pedro Gonzaga morreu por asfixia e teve mata-leão, sim. O Davi Amâncio, ele inicialmente tinha sido indiciado por homicídio culposo. Lembra que eu comentei que é quando não tem intenção de matar? Foi sem querer querendo. Mas agora, hoje, ele responde por homicídio doloso, quando há intenção de matar. Essa é a parte boa. Isso foi mudado com a análise da necrópsia, com as evidências que saíram, isso mudou. Então, por um lado, existe sim essa justiça. Infelizmente, um mês após a denúncia, em 24 de julho de 2019, quase um ano atrás, o supermercado Extra desistiu de um acordo para indenizar a mãe de Pedro Henrique Gonzaga. Com isso, o caso deve se estender por anos aí afora na justiça. Então, ainda não existe uma condenação ao certo e muito menos uma indenização
para a mãe de Pedro Henrique Gonzaga. Sabe, gente, é por isso que é tão importante as empresas se posicionarem nos casos de racismo, de mortes, de descuido, na verdade, de desumanidades que têm acontecido nos últimos dias. Não só nos últimos dias, mas há muito tempo. Porque as empresas, elas têm, sim, uma grande parte nisso. O Extra, por exemplo, ele é responsável pelas pessoas que atuam dentro do seu estabelecimento, sabe? Na hora de trazer justiça e igualdade para o dia a dia mesmo, a rotina, sabe? Eu acho legal como as empresas se posicionaram nas redes sociais e as pessoas cobraram por atitudes concretas. Não só fazer uma publicação em apoio à causa, como também se realmente fazer a diferença na prática. Seja através de políticas, de doações, de, sei lá, do que for. Infelizmente, esse não foi o caso lá em 2019, quando Pedro Gonzaga também não conseguiu respirar e foi assassinado dentro do Extra por um prestador de serviço do Extra que usava um uniforme de autoridade. A história se repete. Vocês viram porque eu disse no começo que esse caso se assemelhava ao de George Floyd? Ambos negros, asfixiados por autoridades, tiveram como consequências protestos e cobrança de conscientização por parte das empresas e das pessoas. Talvez lá na época, em 2019, que parece que faz um século que passou 2019, o caso não teve a tamanha repercussão que está tendo hoje. E que bom que está tendo repercussão hoje. Eu fiquei muito reflexiva sobre isso essa última semana. Eu fiquei questionando o meu lugar de fala como uma mulher branca. Eu fiquei tentando entender como participar disso, quais são as atitudes corretas em meio a tudo isso. Eu vi muita gente confusa tentando finalmente encarar o seu privilégio branco. Afinal, não dá para não pensar em como a história de Pedro Gonzaga, por exemplo, teria terminado diferente se ele simplesmente fosse branco. Porque um segurança não olharia para um jovem branco, loiro, que está, digamos assim, agitado no mercado da mesma maneira. Provavelmente ia achar que esse jovem foi roubado no mercado por um negro e por isso estaria agitado, procurando ajuda, correndo e caindo no chão, sabe? E não que ele estaria ali para tentar roubar a arma do segurança. É uma visão distorcida. E a gente tem vivido com ela há muitos e muitos anos, há muitas e muitas gerações. E nessa reflexão toda, nesse pensamento, nessa nova educação que os protestos estão proporcionando, e olha que loucura um protesto ter que proporcionar educação, sabe? Eu encontrei uma frase que para mim fez todo sentido e eu vou compartilhar aqui com vocês. É uma frase que o artista Banksy postou no Instagram dele. Abre aspas. Num primeiro momento, eu achei que deveria apenas calar a boca e escutar as pessoas negras sobre toda essa situação. Mas por que eu faria isso? Esse problema não é deles. Esse problema é meu. Pessoas de cor estão sendo deixadas na mão pelo sistema. Um sistema branco. É como um encanamento rompido que está alagando o apartamento do pessoal que mora no andar de baixo. O sistema falho está fazendo da vida deles uma miséria. Mas não é o trabalho deles consertar isso. Eles não podem. Afinal, ninguém os deixa entrar no andar de cima. Esse é um problema branco. E se pessoas brancas não consertarem, alguém terá que subir ao andar de cima e derrubar a porta. Assim, ainda guardo o direito de algum antepassado da cor. Brigar sutilmente por respeito. Brigar bravamente por respeito. Brigar por justiça e por respeito de algum antepassado da cor. Brigar, 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 brigar. A mais barata do mercado era a carne mais barata do mercado. Eu fico sem palavras. Sem mais, deixo vocês com essa reflexão. Eu espero ter ajudado na compreensão do que está acontecendo no mundo. Eu também estou aprendendo muito e para mim foi muito iluminador encontrar um caso nacional que represente a realidade brasileira e que tenha tanta semelhança com o que está acontecendo lá fora. É algo que aconteceu há basicamente 1 ano
E talvez se a gente tivesse mudado nossos paradigmas lá em 2019, 2020 não precisaria estar acabando com a gente hoje, sabe? Bom, galera, como de praxe, vocês sabem que eu posto fotos do caso amanhã no Instagram. Toda quinta-feira tem imagens lá. Dessa vez vai ter vídeo também, para vocês verem tudo isso que eu contei aqui agora. Vocês literalmente vão ver, tá? Então acompanha por lá. E, por favor, vamos falar sobre isso. Eu quero poder compartilhar esse assunto por lá, fomentar cada vez mais esse debate, que é tão importante. E lembrem-se, vidas negras importam. Fiquem em casa quem puder. Quem está indo em protestos, se cuide. E quem está em casa, apoie. De desgraça, gente, já basta esse podcast. Tchau, tchau!